O trabalho que nos propomos a apresentar, intitulado Água, o axioma da vida na sua simbiose com a humanidade, pretende explorar não só a íntima relação que se verificou entre a água e o ser humano, desde os seus primórdios, mas também o modo engenhoso como este foi capaz de subverter em prol da sua saúde e bem-estar. Nesse sentido, através de uma análise histórica e crítica de uma temática que nos é aparentemente tão familiar e paradoxalmente tão enigmática, procuramos dar visibilidade a um conjunto de problemáticas que, mais do que nunca, deverão ser alvo de discussão atual. De facto, as transformações permanentes do meio ambiente, por um lado, sendo algumas o resultado direto ou indireto da ação humana, e por outro, a água como conceito recorrente na história da medicina, como agente de higienização, transmissão de patologias e de terapêutica, são alguns dos tópicos explorados nesta apresentação pela nossa equipa, constituída por estudantes de mestrado integrado em Medicina, do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, de vários anos curriculares e com interesses extremamente variados. Antigamente, a medicina e os dogmas religiosos estavam extremamente interligados, visto que o conhecimento científico se baseava no empirismo e não era, de todo, tão vasto e especializado como atualmente. Assim, o homem dessa época alicerçava a sua sabedoria em crenças ligadas aos deuses, acreditando que eram estes que atribuíam as propriedades purificadoras ou curativas aos diversos elementos da natureza, não sendo a água uma exceção. Na verdade, esta já é vista como uma fonte terapêutica desde pelo menos 2800 a.C., anos dos primeiros registros conhecidos acerca da sua influência na saúde humana, sendo que foi a civilização chinesa que os realizou, abordando o tema do bócio. Nessa altura, esta doença era consideravelmente comum, sendo que se pensava que era provocada pela qualidade da água, pelos terrenos montanhosos e pelas monções, podendo ser tratada com sargaço e cinzas de esponjas marinhas. Já posteriormente, durante a civilização egípcia, o seu tratamento era alcançado com sais obtidos no Baixo Egito, provavelmente ricos em iodo, segundo registros escritos numa enciclopédia médica da outrora. Subsequentemente, Hipócrates, pai da medicina, foi pioneiro na descrição dos efeitos medicinais de determinadas águas, na sua obra Corpus Hippocraticum, onde afirma que estas promoviam o equilíbrio entre os humores constituintes do corpo humano. Quer expor o que há a dizer respeito às águas e mostrar a sua salubridade ou insalubridade e os que daí resultam para aqueles que as bebem, porque elas têm uma grande influência sobre a saúde. Ademais, retrata ainda a relação existente entre o aumento do volume cervical, originado pelo bócio, e a ausência de iodo, ou presença de certas substâncias na água. Avançando para a Grécia, outra prática comum era o termalismo, sendo que os conhecimentos adquiridos por esta civilização sobre este tema perduraram ao longo do Império Romano, culminando na construção de termas, que foram igualmente associadas à higiene, funcionando muitas vezes como banhos públicos, e de aquedutos, que determinaram a localização e o desenvolvimento das cidades na Roma Antiga. Não obstante, durante a Idade Média estas práticas deixaram de ser tão usuais, devido à mudança da mentalidade europeia, embora algum interesse se tivesse mantido, e por isso é que as termas de Caldas da Rainha, em Portugal, foram valorizadas. Por exemplo, aliás, logo na época histórica subsequente, o Renascimento, com a recuperação da cultura clássica, o interesse pelas propriedades medicinais da água reemerge, e no século XVII este passa a ser mais direcionado para a área marinha, embora já existissem inúmeros registros da relação entre o homem e o mar, provenientes de civilizações ainda mais antigas. No entanto, é apenas no século XVIII, mais precisamente em 1753, que o Dr. Richard Russell lança no seu livro as bases modernas da talassoterapia, sendo a água do mar usada tanto externamente como também ingerida, curando patologias digestivas e articulares. Assim, a diligência por esta área e o número de recomendações cresceram, começando a ter protagonismo no tratamento de doenças mentais, da tuberculose, principalmente a óssea, a ganglionar e a cutânea, da raiva, entre outras. Para além disso, tanto neste século como no seguinte, o termalismo não só passa a estar relacionado com o turismo, como também é frequentado tanto pela nobreza como pela plebe, sendo que para os mais avantajados esta prática era vista como um momento de lazer, de culto ao corpo e de convívio social sazonal.
era geralmente realizada fora das regiões de residência, enquanto os mais pobres recorriam a estes locais com o intuito de curarem ou aliviarem os sintomas de doença sistémica. Ademais, ainda no século XIX, foi inaugurado o primeiro hospital marinho em Berck-sur-Mer, França, com a finalidade de promover a talassoterapia, sendo que é a partir desse momento que o número deste tipo de hospitais foi aumentando a nível europeu, sendo que em Portugal o primeiro surgiu na Ilha da Madeira e posteriormente em Parede, Lisboa. Viajando para o século XX, verifica-se que a água termal continua a ser usada com o mesmo objetivo, sendo que este se mantém até aos dias de hoje. Já a nível do bócio, devido à relação estabelecida entre esta patologia e o déficit de iodo por Prévost e Maffoni, no século XIX, foi possível apresentar resultados de um estudo dos primeiros ensaios clínicos de grande escala, no qual se verificou que a administração de ioduro, iodeto, de sódio na água, ajudava a tratar e a prevenir a doença em causa. Quanto às propriedades terapêuticas da água salina, estas foram temporariamente esquecidas. Porém, novos valores culturais a partir de 1950 reacendem a procura pelas medicinas naturais, levando ao aparecimento de novos centros de talassoterapia e permitindo que esta se mantivesse até à atualidade. Seguidamente, analisando este contexto histórico numa perspectiva de urbanização e da saúde pública, comprova-se que ao longo dos anos a água também adquiriu um papel preponderante, principalmente devido às novas necessidades que o crescimento demográfico exigiu. Assim, tornou-se relevante tanto na implementação de sistemas de saneamento básico, nomeadamente de condutas de esgotos adequados, como também na melhoria sanitária em ambiente doméstico. Recuando alguns séculos, na antiguidade, o homem já compreendia que grande parte da sua sobrevivência dependia da água, quer a nível alimentar, quer medicinal, quer territorial, sendo que aprendeu desde cedo que devia evitar águas estagnadas e pantanosas. Assim, numa tentativa de obter água translúcida e inodora, características essenciais para a considerar segura, cada povo desenvolveu as suas técnicas, usando métodos como a filtração e a fervura da água, habitualmente obtida a partir de poços, embora a maioria dos aldeamentos se situasse perto de rios. Contudo, devido ao elevado esforço físico exigido pela extração da água, foram desenvolvidos diversos instrumentos para aumentar a sua rapidez e facilidade, como por exemplo o sarilho, que continua a ser largamente utilizado no Médio Oriente. Com o avançar das décadas, ideias para tornar a vida mais simples foram executadas, tais como mecanismos de canalização que levavam a água dos rios até às populações, de modo a que as pessoas parassem de ser obrigadas a transportá-las à mão. Posteriormente, o Império Romano aprimorou esta lógica de canais e desenvolveu um sistema de abastecimento com base na gravidade, o aqueduto Aqua Appia, que fornecia água, muitas vezes de fontes distantes das cidades e das vilas, para bens públicos, latrinas, chafarizes, residências privadas, mineração e também agricultura. Assim, a partir deste momento passou a existir uma maior limpeza das ruas e das casas e, consequentemente, uma melhoria das condições de saúde pública, apesar de ainda não existir nenhum tratamento aplicado às águas. Seguidamente, na Idade Média, a responsabilidade de gerir este recurso passa a ser dos cidadãos, ao invés do governo, sendo que parte do consumo de algumas famílias era garantido por meio de compra a carregadores. No entanto, foi com esta mudança que se percebeu que a água também pode ser nociva, visto que, como a maioria das pessoas construíam os poços próximos a fossas e a estrume de animais, houve um incremento da contaminação, resultando num declínio das condições sanitárias que inevitavelmente favoreceu a proliferação de vetores transmissores de doenças e, consequentemente, levou ao surgimento de grandes epidemias de cólera, tifo, lepra e peste negra. Após este período marcado por uma elevada taxa de mortalidade, embora tivessem havido algumas melhorias a nível de saúde pública, devido à criação de novos sistemas de saneamento, após a Revolução Industrial, o fornecimento de água e limpeza das vias públicas não acompanhou o início do processamento de ordenamento e crescimento de grandes metrópoles europeias, levando à degradação das condições de higiene e favorecendo, novamente, o aparecimento de cólera. Aliás, foi a persistência de surtos desta doença infecciosa que conduziu à publicação de estudos que relacionavam o saneamento
com a saúde pública, tal como Edwin Chadwick descreveu em 1842, surgindo assim o conceito de medicina preventiva. Para além disso, também é de salientar o contributo do médico inglês John Snow para a epidemiologia médica, visto que ao estudar a epidemiologia do surto de cólera, em Londres, 1849, conseguiu em 1854 estabelecer uma relação entre o local de habitação da maioria das vítimas e a fonte de água que a abastecia e que estava contaminada com bactérias do tipo Vibrio cholerae. Deste modo, ambos representaram um papel determinante para a ocorrência de profundas alterações sanitárias na Europa no final do século XIX e início do século XX, e para a consequente diminuição acentuada da taxa de mortalidade. Assim, a partir destes séculos é perceptível que a visão higienista se tornou dominante, sendo que o combate à poluição das águas foi intensificado, através da aplicação de punições, e o saneamento tornou-se numa prioridade de saúde pública em muitas populações. Ademais, surgiu, primeiramente na França, o conceito de medicina urbana, cujo objetivo era planear os espaços das cidades, disciplinando a localização de cemitérios e hospitais, arejando ruas e construções públicas. Outro marco importante ao nível da saúde pública, no século XX, foi o uso de flúor como parte integrante da composição mineralógica da água. Não obstante, dados recentes da OMS demonstram que 30% da população mundial ainda não tem acesso a serviços de abastecimento de água e ainda existem demasiadas regiões sem água potável, estando suscetíveis a contrair doenças como a cólera, a diarreia, a malária, as hepatites A e E, entre muitas outras. Nesse sentido, compreende-se que o mundo, apesar de toda a evolução e mudança que já sofreu, ainda não tenha conseguido erradicar um problema antigo, mas que se encontra neste momento adaptado à era moderna. Deste modo, embora o progresso que as sociedades sofreram ao longo dos tempos não tenha solucionado várias problemáticas, este mostrou-se muito importante a nível científico, pois, por exemplo, permitiu ao ser humano compreender mais detalhadamente as propriedades da natureza. Assim sendo, um outro tema importante a ser focado e que se encontra relacionado com a água são as algas. Estas pertencem a um grupo de organismos fotossintéticos predominantemente aquáticos do reino protista, possuindo múltiplos tipos de ciclos celulares e células bastante distintas de outros eucariontes, e variando consideravelmente não só nas suas dimensões, que podem ser desde microscópicas a macroscópicas, sendo que conseguem atingir, neste último caso, os 60 metros, como também nos seus pigmentos fotossintéticos, que são mais diversos do que os encontrados nas plantas. O interesse pela exploração dos recursos marinhos surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, altura em que se iniciou o cultivo de microalgas, posteriormente utilizadas como fonte proteica, sendo que seguidamente esta prática se popularizou no mundo oriental, onde a clorela começou a ser comercializada e consumida como um produto nutricional e medicinal. Devido à sua eficácia, estas técnicas disseminaram-se pelo mundo e começaram a ser fruto de investigações mais aprofundadas, onde o novo conhecimento permitiu o uso de macroalgas, também com fins nutricionais, e nos tempos que decorrem, sabe-se que estes organismos são uma importante fonte natural de compostos bioativos que já foram estudados. Nesse sentido, as algas compõem a base da cadeia alimentar para a maioria da vida aquática e têm-se revelado, cada vez mais, importantes para o ser humano, pois passaram a ser utilizadas igualmente como fontes de petróleo bruto, alimento, diretamente consumíveis ou, por exemplo, como corantes alternativos aos sintéticos, e produtos industriais. Para além disso, nas áreas da medicina e farmacologia, estes seres vivos foram adquirindo, ao longo dos últimos anos, maior destaque, salientando-se devido às suas propriedades antioxidantes, anti-apoptóticas e anti-inflamatórias, pelo que produtos delas derivados podem funcionar, por exemplo, como protetores da pele, exercendo a sua ação nos queratinócitos. Por outro lado, as algas transgénicas serão capazes de contribuir em abordagens de cicatrização tecidular, expressando fatores pró-angiogénicos e agindo como alternativa à administração farmacológica in situ. Ademais, são de sublinhar os polissacarídeos oriundos de algas marinhas, visto que, embora difiram dos encontrados em plantas terrestres e não sejam cliváveis pelas enzimas do trato digestivo do ser humano, assumem uma atividade probiótica,
uma vez que podem ser utilizadas pela microbiota intestinal, melhorando assim a atividade de algumas populações de bactérias benéficas para o homem e estimulando assim a produção de metabolitos funcionais. Relativamente a outros constituintes de algas marinhas, como os carotenoides, fenóis, polissacarídeos e fitoesteróis, estes são capazes não só de circular sistemicamente, mas também de atravessar a barreira hematoencefálica e exercer ações neuroativas em situações tanto de homeostasia como também de patologia. Desta forma, este papel torna-se relevante em doenças neurodegenerativas ao potenciar neuroplasticidade e a aumentar a atividade fagocítica em relação a péptidos neurotóxicos, devido às suas propriedades anti-inflamatórias. Outra capacidade impressionante destes organismos consiste na sua atividade antitumoral, que pode estar associada às suas propriedades antioxidantes e ou citotóxicas relativamente a diferentes linhas celulares tumorais, podendo ser assim utilizados no desenvolvimento de novas terapias anticancerígenas, alvejando células pluripotentes, ou como fonte de moléculas bioativas capazes de atenuar a angiogénese tumoral, nomeadamente em patologias como o cancro do pulmão, atuando em sinergia com as terapias farmacológicas convencionais. Ainda mais, algumas algas apresentam potencial para inibir a ativação primária de neutrófilos, pois interferem no seu reconhecimento de estruturas bacterianas e, consequentemente, interferem na ação inflamatória e pró-oxidativa, podendo intervir em patologias por eles mediadas, como é o caso da aterosclerose. Deste modo, sintetizando algumas das propriedades mais importantes destes seres vivos, graças aos seus fitoesteróis, grupos lipídicos deles típicos, temos as antidiabéticas, anti-obesidade, anti-Alzheimer, anti-envelhecimento, antitumorais, hepatoprotetoras, antioxidantes, anti-inflamatórias, imunomoduladoras e diminuidoras do colesterol. Ainda sobre a atualidade, as novas tecnologias permitiram um melhor entendimento sobre as propriedades farmacológicas do iodo, sendo que um dos compostos iodóforos a que se recorre regularmente é a iodopolivinilpirrolidina. Este PVPI consiste num microbicida com um amplo espectro de ação, capaz de destruir bactérias, fungos, micobactérias, clamídias, vírus e protozoários. Esta ação foi reiterada por observações realizadas em microscopia eletrónica que permitiram sedimentar o argumento de que o PVPI interage com a parede celular dos micro-organismos a eliminar, formando um poro que pode ser temporário ou permanente. Para além disso, tem outro efeito, a inibição eficaz de libertação de fatores patogénicos, atuando como um modulador das reações inflamatórias e tendo em vista o reparo tecidual. Por outro lado, um dos efeitos adversos verificados foi que, se o PVPI for administrado ao longo de várias semanas, ele provoca toxicidade por iodo, cuja sintomática se baseia em rinorreia, conjuntivite, acidose metabólica hipercalcémica, hipertensão, disfunção do sistema nervoso central, entre outros. Contudo, o iodo não deixa de ser fulcral em algumas terapias, sendo a talassoterapia uma delas, que se baseia nas propriedades terapêuticas da água do mar e do ambiente marinho, que fornecem elementos minerais tal como o iodo, o enxofre, o cálcio e o magnésio ao organismo, de forma a restabelecer a homeostasia. Um exemplo da sua ação consiste no tratamento de tuberculoses pulmonares e, posteriormente, das cirúrgicas. Atualmente, esta prática é mais comum no sul da Europa, utilizando-se as suas propriedades salinas e físicas, como a temperatura, movimento e densidade relativa, para tratar várias patologias, que vão desde sintomas reumatoides, como a dor e o atraso do seu desenvolvimento, até à estimulação da circulação sanguínea, diminuindo a sensação de fadiga através da dilatação dos vasos pela temperatura morna da água. Ademais, a presença de iodo também ajuda em doenças cutâneas, como a acne e furúnculos, sendo que estes sais marinhos têm ainda propriedades descongestionantes e anti-inflamatórias da mucosa nasal, que se encontra bastante alterada em afecções respiratórias. Assim, a água foi, é e sempre será um bem fundamental à nossa existência, evolução e preservação como indivíduos e como sociedade. Atualmente vemos-nos moralmente forçados à sua utilização para a proteção da nossa saúde e da saúde de todos e começamos a melhor compreender a real importância que esta tem no nosso bem-estar através do simples gesto de lavar as mãos. Por isso, quem sabe, se talvez a água, depois da atual situação, não terá um papel diferente e até uma valorização diferente. Mas o que realmente sabemos é que todas estas valências já mencionadas são imprescindíveis
e fulcrais para o que o mundo é hoje. E isso é incontestável, porque a água é ciência e, acima de tudo, porque a água é vida. Muito obrigado.